Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de Biologia do Professor Wallace. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos assiste, você que está no ensino fundamental, ensino médio, pré-vestibular, no ensino superior ou simplesmente você que está aí nos assistindo. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal de Biologia do Professor Wallace. O tema da nossa aula de hoje será microbiologia, diferenças entre endemia, epidemia e pandemia. Mas professor, qual que é a diferença entre esses três? É muito simples. A endemia é quando em uma determinada região geográfica do planeta ocorre constantemente o número de casos de uma doença. E essa doença, ela não aumenta e nem diminui a média dos seus números de casos. Ou seja, tem uma frequência equilibrada naquela localidade. Por exemplo, a dengue, que é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, ela ocorre na região tropical do planeta ou na região temperada próximo aos trópicos. Ou seja, na América do Sul, América Central, África e também no sul da Ásia e na Indonésia, é uma região que normalmente tem casos de dengue, onde é que ocorre essa doença chamada dengue. Enfim, ou seja, é uma doença que ela é típica daquela região. O gráfico, ele permanece em uma linha reta semi-contínua, mais ou menos contínuo ao longo do tempo. Agora, professor, o que é epidemia? A epidemia é quando uma doença nova, ou seja, uma doença que não existia antes, surgiu em determinado local. E essa doença, por ela ser nova e os hospedeiros, os seres humanos, ou os animais domésticos, ou os animais, ou até mesmo os vegetais, assim, a população afetada pela doença ainda não ter uma defesa no sistema imunológico contra essa nova doença, o número de casos dispara. Ou seja, uma epidemia, ela começa do zero e faz um pico. Um pico significa um aumento disparado do número de casos. Lembrando que uma epidemia pode ter vários picos. Ou seja, tem um pico, assim, o número de casos sobe, aí depois o número de casos desce, Ou seja, assim, o gráfico de uma epidemia seria praticamente subir um morro. O pico, a parte mais alta do morro seria o maior número de casos daquela mesma doença naquele mesmo local. E depois o pico desce. Ou seja, o que acontece? O número de casos ele vai subir e vai diminuir. Porém,
algumas epidemias que têm mais de um pico, né? Pode ter 2, 3, 4 picos ou até mais. Algumas epidemias. O número de casos sobe, desce e depois volta a subir novamente, né? Como se fosse o segundo pico. Porém, normalmente, na maioria dos casos, né, na maior parte dos casos, o segundo pico sempre vai ser menor do que o primeiro, na maioria dos casos. E o terceiro menor do que o segundo, e o próximo sempre menor do que o anterior, na maioria dos casos. Mas por quê? É porque no primeiro pico da epidemia, a maior parte dos indivíduos que têm alguma imunidade, né, uma resistência imunológica mais fraca, mais enfraquecida, tende a morrer, né, ou a ser eliminada. Ou seja, assim, na segunda subida, né, assim no segundo pico da doença, a população, né, já vai ter em sua maior parte, né, os indivíduos que já têm uma característica mais de mais resistência imunológica àquela doença em questão, né? Ou seja, o número de indivíduos afetados tende a ser menor do que no pico anterior da epidemia. E também existe algumas doenças que elas produzem a imunidade, né? Seria a imunização natural da forma ativa. É como se você tomasse uma vacina, né? Você adquiriu a doença, você entrou em contato com o vírus bactério, com o protozoário, né? Com o agente patogênico, a causador da doença, e você sobreviveu, né? Ou seja, o seu sistema imunológico adquiriu anticorpos em seus glóbulos brancos, seus leucócitos. Aí se tornou, na verdade, você se tornou imune a essa doença, né, para não pegar mais. Agora, e mudando um pouquinho de assunto, e no caso dessa Covid-19, a Covid-19 nada mais é do que uma epidemia de escala mundial. Ou seja, a palavra pandemia quer dizer uma epidemia a nível global, a nível mundial, a nível de que se atinja os 5 continentes. No final de 2019, esse vírus, essa variante, né, do coronavírus, surgiu em algum lugar, e a partir deste lugar o coronavírus ele se dissipou, né, pela população humana de todos os continentes. Ou seja, assim como é uma doença nova, né, de fácil transmissão, né, transmissão pelas gotículas de saliva, e também é uma doença que o nosso sistema imunológico ainda não conhece. Ela causou inúmeras epidemias em todos os continentes, com exceção da Antártida, né? Ou seja, nos continentes habitados pelos seres humanos, com exceção da Antártida, essa doença se fez presente.
Então isso se chama pandemia. Enfim, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. A quem gostou aí, dê seu like, ative o sininho, deixe o seu comentário. Estamos sempre abertos a dúvidas, a comentários e a questionamentos no canal do professor Wallace.